Olá pessoal, bom dia. Bom, dando prosseguimento à crítica que eu venho fazendo, né? Então veja, o tema deste vídeo aqui é Valdo Vieira, uma crítica. Tá? Então, este aqui já é o vídeo número 5. Tá? Então eu vou prosseguindo aqui, porque que nem eu falei no início, eu tenho que segmentar os vídeos, né? Tá certo? Então inclusive eu já postei os primeiros vídeos, né? E já tive algumas respostas aí, né? Algumas pessoas já respondendo. Tá? Então teve gente que falou que a minha crítica é uma calúnia, que eu estou sendo leviano na minha crítica. Veja, eu não tenho objetivo, que nem eu disse, a minha crítica é isenta e imparcial, então eu não tenho qualquer outro objetivo nesse sentido, apenas de meu ponto de vista pessoal. Nós temos o direito de nos expressarmos, né? Tá certo? Também não tem o objetivo de ofender nem magoar ninguém, tá? Mas todas as respostas e comentários lá são bem-vindos, sejam eles quais forem, né? No meu caso aqui, né? Então pode fazer críticas à vontade, né? Então, teve pessoas que falaram que eu tenho vários trafar. Então, trafar, né? Significa os defeitos que precisam ser trabalhados de uma pessoa, né? Mas veja, eu não sou nenhum modelo de perfeição. Nos meus vídeos eu estou falando isso daí, tá certo? Diferente do Valdo Vieira, né? Que queria ressaltar só o lado positivo dele, ele escondia os erros dele, só apresentava os acertos. Mas, olha, uma situação mais clara do que a minha vida pessoal, eu acho que nós não temos. Uma pessoa que está 24 horas no ar, né, que nem eu, onde eu estou, tem alguém me filmando, tem alguém em cima de mim, tá? Então está tudo muito claro aí, eu não estou escondendo nada, tá? Assim, em termos materiais, não estou escondendo nada, né? Tá? Então, veja bem, que nem eu disse assim, que eu tenho defeitos, eu não sou perfeito, né? Tá? Nem tenho essa pretensão como o Valdo fazia. O Valdo só apresentava o lado bom dele, tá? Ele não apresentava os defeitos dele, né? Nos meus vídeos eu estou falando isso daí, tá? Então, querer ser perfeito num mundo louco como esse que a gente vive é uma situação que não tem nada a ver, né? Tá? Então, olha, por mais que a pessoa seja habilidosa em esconder, em maquiar as coisas, sempre tem alguém que tem um olho mais aguçado, tá? Tem gente que enxerga as coisas com mais profundidade, tá? Ele conseguiu dobrar todo mundo, tá? Agora teve gente lá mesmo que foi obrigado a admitir que eu fui o único que tive coragem de falar dele, tá? De apontar os defeitos dele, tá? Eu nunca vi também ninguém falar, não querendo me gabar, né? Tá? Mas teve gente lá que reconheceu, que falou lá, você foi o único que teve coragem de falar dele. Tá? Então veja bem, olha, prosseguindo aqui com a crítica, olha, ele encobriu, escondeu, né, as pendências kármicas que trouxe das outras vidas, ou falou muito superficialmente sobre as mesmas, para poder se sobressair sobre os demais como um líder. Então veja, ele escondia, então ele queria se sobressair, ter essa posição de líder, tá? Mas que nem eu falei, ele usava de certas artimanhas, né? Tá certo? Não era uma pessoa natural, ele tomava todo um cuidado, com aquele jeito, tal, tudo mais, ia conduzindo a coisa, né? Tá certo? Então ele encobria os erros, as pendências kármicas dele, né? E eu ficava olhando, falava, porque olha, a pessoa sempre tem um ponto fraco, né? Vamos ver o que a pessoa está pretendendo, né? Tal. Qual o objetivo da pessoa, né? Tá? Então, olha, a conscienciologia só se consolidou porque, que nem eu falei, ele era um homem astuto. Era um empresário, ele tinha uma visão empresarial, tá? Então ele, nos meus vídeos aqui, eu estou postando outros vídeos aqui, tá certo? Ele abandonou pessoas pelo caminho, largou para lá, porque ele só tinha um único objetivo, assim, mais importante, assim, ele queria consolidar a conscienciologia, tá certo? Então ele estava preocupado com o seu empreendimento empresarial, tá certo? Que era consolidar a conscienciologia, tá? Então se não fosse esses traços da personalidade dele, a conscienciologia não existiria. Tá? Porque ele era um homem astuto, ele soube driblar as situações, os obstáculos, né, que iam surgindo, e também ele era um empresário, a visão dele era um empreendedor, tá? Uma situação empresarial. Tá? Então, olha, nas palestras dele, ele dizia o seguinte, que ele teve um irmão dele, nesta vida atual, ele já dessomou, né, já desencarnou, o professor Valdo Vieira já não é mais vivo, né? Mas quando ele estava vivo, nas palestras deles que eu frequentava logo no início, lá em 1988, isso há 30 anos atrás, ele dizia o seguinte, que ele teve um irmão que se suicidou,
né? Agora veja bem, olha, era uma pendência kármica dele. E essa situação ele enfeitou muito bem. Agora, ele falou para nós que aquele ex-irmão dele que se suicidou é o atual filho dele. Tá certo? E isso ele falou para nós. Tá? Está lá nos vídeos e quem foi aluno dele, que o conheceu de perto, sabe disso. Então, ele falou para nós que o atual filho dele, né, é um ex-irmão dele que se suicidou. Então, veja bem, aquela situação, né? Ele disse que os amparadores, né, convenceram ele a casar por causa para ajudar esse ex-irmão que se suicidou. Veja bem, olha. Isso era uma pendência kármica, ele enfeitava as coisas, né? Tá certo? Então os amparadores queriam falar, porque veja, ele abandonou o ex-irmão dele, era uma pendência kármica, ele largou para trás, o pai também se suicidou. Tá certo? O irmão se suicidou, isso tudo era pendência kármica dele. Ele largou tudo para trás, por causa desse pensamento dele. Tá certo? Ele saiu de casa muito cedo, ele largou tudo para trás. Eu estou aqui até hoje aqui. Tá certo? Eu conheço as minhas pendências kármicas familiares, só que diferente dele, eu não abandonei a família. Porque eu conheci as pendências kármicas. Tá certo? Eu conheço o meu processo existencial perfeito. Tá? Assim, quase que perfeito, digamos assim. Não totalmente, né? Tá? Mas eu conheço as interprisões grupo kármicas. Então veja bem, olha, que nem eu estava dizendo, ele falava nas palestras que o filho dele era o ex-irmão dele, que os amparadores convenceram ele, né, a casar para ajudar, segundo ele era para ajudar esse ex-irmão. Na verdade era uma pendência kármica dele, né? Ele deixou para trás e os amparadores trouxeram. Até aqui, ó, não foi resolvido a sua pendência kármica. Aí trouxeram o espírito do ex-irmão, que hoje é o atual filho dele, né, para resolver. Tá certo? E hoje, depois ele conseguiu encaminhar tal, e tudo mais. Tal. Tá certo? Mas ele tinha largado para trás. Os amparadores trouxeram o ex-irmão dele que havia se suicidado, que é o atual filho dele. Isso ele falava para nós. Era uma pendência kármica. Ele enfeitava isso tudo muito bem. Dizia que o irmão estava precisando, mas não é. Tá certo? Isso era uma pendência kármica dele. Tá? Então ele sempre estava assim querendo ter uma posição de superioridade, de líder, aquela pessoa que não tem defeitos e tal, tudo mais. Tá certo? Então tinha gente que achava que ele não tinha nenhum trafar, assim, nenhuma pendência, nem nada. Tá certo? Mas eu enxerguei várias coisas. Eu observei muitas coisas. Tá certo? Tá? Então, olha, também quero dizer uma coisa, ressaltar uma outra situação, um ponto a favor dele. Porque ele percebia muita coisa. Tá? Às vezes ele não tinha conclusões muito apropriadas, mas ele percebia muita coisa. Agora, é difícil a pessoa estar percebendo muita coisa e assim, não ter aquele comedimento, né? Aquela ponderação necessária, né? Tá, ser prudente e tal, isso é muito difícil. Então a pessoa termina andando de salto alto, que nem foi o caso dele. Nos vídeos eu estou falando isso. Tá certo que ele andava de salto alto, porque ele estava percebendo muita coisa. Então ele não tinha, sabe? A pessoa vai se soltando e não tem a ponderação necessária. Tá certo? O que é natural. Qualquer pessoa pode cair num erro, incorrer num erro desse aí, né? Ficar terminando andando de salto alto, né? Tá certo? Tá? Então hoje, na internet, existem várias pessoas, grupos assim, que analisam a vida dele. Porque na verdade ele influenciou muita gente e o meu objetivo é esse. Clarear essa situação, porque tinha muita gente, porque a gente não pode ficar numa situação de lavagem cerebral, né? Não é essa a proposta. Então a gente tem que clarear as coisas e explicar que todo mundo tem os seus lados positivos e negativos. Então ele não é, que nem eu falei nos vídeos anteriores, ele não é nenhuma referência, assim como pessoa, tá? Um modelo a ser seguido de perfeição. Tá? Não é nada disso. Num mundo como a Terra aqui, tão cheio de problemas, as pessoas apresentam o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tá? Tá, então é o seguinte, gente. Por enquanto seria só isso mesmo, né? Bom dia.